A Organização Mundial da Saúde alerta que a obesidade entre crianças de menos de 5 anos atingiu níveis alarmantes em âmbito mundial e virou um pesadelo explosivo nos países em desenvolvimento. De acordo com o relatório, as crianças com sobrepeso subiram de 31 para 41 milhões entre os anos de 1990 e 2014. E para falar sobre esse assunto, eu recebo agora aqui no Jornal Band News, segunda edição, a doutora Paula Pires, endocrinologista do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Doutora, muito obrigada pela sua presença, uma boa tarde. Boa tarde, obrigada. Doutora, então vamos primeiro falar como podemos identificar uma criança obesa. É visível, a gente consegue realmente olhar para uma criança e dizer ela é obesa? Muitas vezes não. Às vezes até um olho treinado pode confundir. Às vezes eu olho uma criança e eu não tenho certeza se ela é obesa ou não. Como a altura da criança modifica muito rápido, a gente tem que colocar ela numa curva. Não é só fazer o IMC como nos adultos. É diferente. Que é dividir o peso pela altura, é diferente. A gente tem que ver a altura, a idade e o sexo e colocar nessa curva. Só o dado da curva que vai nos dizer. Agora, tem sintomas a olho nu que a gente pode ver realmente se a criança está sofrendo com obesidade? Além, evidentemente, do sobrepeso? Isso. O que a gente bate o olho, a gente já sabe que pode ter até uma doença associada à obesidade, é a acantose nigricans, que é uma mancha escurecida, aveludada, principalmente no pescoço, embaixo das axilas e nas dobras de pele. Isso, a gente já sabe que uma criança que tem essa mancha tem o maior risco de desenvolver diabetes. Quais outras doenças essa criança pode desenvolver, doutora? Inclusive na infância mesmo. Estamos vendo hipertensão, às vezes até doenças cardíacas, diabetes cada vez em idades mais precoces, e na menina, assim que ela começa a menstruar, a gente pode ver uma desregularidade menstrual por conta da síndrome dos ovários policísticos, que está muito associada à obesidade. Ou seja, o desenvolvimento dessa criança fica comprometido, ela pode ter realmente uma adolescência complicada nesse sentido? Sim, e a gente já sabe que crianças obesas têm o mesmo risco cardíaco que adultos. E no caso, criança obesa, adulto obeso, ou não? Sim, aumenta o risco em 3 vezes de uma criança obesa vir a ser um adulto obeso. Agora, doutora, qual é o papel dos pais nessa situação? A partir do momento que ele identifica uma criança, que é seu filho, por exemplo, tem obesidade, qual é o procedimento? Eu acho assim que também só culpar os pais da obesidade é um pouco simplista. Os pais, eles têm culpa sim, mas muitas vezes os filhos obesos são filhos de pais obesos. Então, eles precisam se tratar primeiro. Eu acho que a primeira conduta é tratar os pais, mudar o estilo de vida dos pais para que eles possam dar o exemplo e melhorar essa saúde da criança. Mas assim que o pai identifica que a criança está obesa, ela tem que ser levada a um especialista para perda de peso, para uma orientação especializada. E realmente é isso que acontece, doutora? Geralmente os pais obesos, a tendência é que o filho também seja obeso? Sim, com certeza. Com certeza isso já está demonstrado até em vias genéticas. Tem estudos comprovando que o espermatozoide do pai obeso, ele já tem uma modificação específica que leva o filho a ter mais apetite ao longo da vida. Esse destaque que a gente trouxe da Organização Mundial da Saúde falou em 2 processos biológicos que aproximam as crianças da obesidade. E eles estão relacionados à gestação. Realmente o processo da gestação ele influencia se a criança vai ser ou não obesa? Sim, tanto a desnutrição materna, então a malnutrição materna, quanto a obesidade materna. A malnutrição materna é como se o feto, durante a gestação, ele ficasse ávido pela comida que está faltando. E ao longo dos anos dessa criança, todo o mecanismo biológico é modificado e ele tem um maior apetite e um menor gasto calórico. E na mãe obesa com diabetes gestacional, tem estudos que mostram que as células de gordura que passam para o filho já são em maior quantidade. As células tronco que se transformam em gordura, elas são em maior número nesses filhos de mães obesas. Mas não vai ser um bebê obeso? Não necessariamente vai nascer... Às vezes, por exemplo, em mães desnutridas, eles nascem pequenos, mas têm uma maior tendência ao longo da vida de serem obesos. E aí vai ter que ter um acompanhamento médico? Sim. As crianças pequenas para a idade gestacional, a gente já indica na própria maternidade uma orientação para a mãe de que essa criança tem que ser vista de perto ao longo da vida inteira. Ou seja, fatores biológicos também influenciam na obesidade. O que Sim. mais influencia na obesidade de uma criança? Eu acho que atualmente a falta de atividade física. As crianças, elas ficam muito tempo em tablets, celulares, videogames e por conta até da violência urbana não conseguem sair para jogar uma bola, para andar de bicicleta. Então, um dos maiores fatores para a obesidade infantil é o sedentarismo. Então, acho que o primeiro tratamento de uma criança é a atividade física. Não precisa ser uma atividade física em academia, em escola.
correr, brincar, pular corda, dançar, em casa mesmo, mas restringir o uso de aparelhos de televisão, de videogame. Os eletrônicos como um todo? Para no máximo 2 horas, porque os estudos já estão mostrando que crianças que ficam nesses aparelhos por mais de 2 horas, elas têm maior predisposição à obesidade. Já que a gente está falando então de atividade física, a partir de que idade uma criança pode praticar um esporte? Há alguma indicação médica? Desde pequenininho tem que colocar a criança para dançar, pular, correr, brincar de bola. Isso não tem idade. Agora, a academia, um esporte mais pesado, a gente tem que esperar as epífises ósseas fecharem, que é para não interferir com o crescimento. Então, assim, depois de 13, 14 anos, dependendo da criança, já pode ser liberada. Academia um pouco mais tarde. A criança tem que ter completado seu desenvolvimento, seu crescimento para poder começar uma academia. Falando especificamente de bebê, que a gente vê bebê gordinho, acha lindo, o bebê, para ele também ser identificado como obeso, qual é o procedimento? Também é através de um exame? Também é através do peso e da altura colocado numa curva específica para aquela idade. Muitos bebês obesos vêm de mães diabéticas. Bebês gordinhos, quando nascem, provavelmente a mãe teve diabetes gestacional. Essa diabetes gestacional eleva um hormônio que a gente chama de insulina e que faz o neném nascer acima do peso. Então, é um neném fofinho, é um neném considerado saudável, mas na verdade ele é doente. Agora, doutora, a mensagem da comissão da OMS destacou que a culpa não é das crianças. Então, ele pergunta, de quem que é a culpa? Eu acho que não tem só um culpado. Não são só os pais, tem vários culpados. Primeiro, eu acho que a gente tem que começar a ensinar melhor os médicos a tratarem a obesidade. A obesidade ela tem que ser vista como uma doença, tanto pela população como pela sociedade médica. Isso ainda não acontece. Muitos pacientes são tidos como preguiçosos, com falta de força de vontade ou que é apenas de uma causa psicológica. Hoje a gente sabe que a obesidade ela tem sim uma causa genética, biológica e que isso tem piorado ao longo do tempo, além de uma causa hormonal. Então, a obesidade precisa ser vista como uma doença. Também acho que a sociedade como um todo, o governo também tem culpa por conta da segurança pública, pelas crianças não terem espaço para se exercitarem, as mães que trabalham o dia todo não tem quem faça comida para esses filhos e acabam escolhendo uma comida industrializada que é mais fácil. A comida industrializada, a comida não saudável, ela é muito mais barata que a comida saudável. E até essa orientação para os pais, por exemplo, que têm um filho já com uma predisposição à obesidade, é evitar produtos industrializados, por exemplo? Com certeza, e principalmente suco de caixinha e iogurte, porque são considerados saudáveis pela população leiga, mas tem uma quantidade de açúcar e muitas vezes gordura inimagináveis. Então tem que evitar esses produtos. O ideal são sucos naturais. Hoje a gente já tem várias receitas de iogurte que podem ser feitos em casa, iogurtes com menor gordura, com menor percentual de açúcar. E aí, no caso, também a merenda na escola também tem que ser supervisionada. Tem que ser supervisionada, os pais têm que aprender a falar não. A gente não precisa que o nosso filho coma tudo o que quer todos os dias. Eu oriento muito, deixa um dia na semana para liberar. E que a comida também não seja um brinde, né, doutora? Que isso acontece muito. Exatamente, não seja tido como recompensa. Se você fizer isso, se você comer a salada, você vai ter a sobremesa. Não pode dar esse valor de recompensa à comida. Doutora, já que a gente está falando da alimentação em si, quando eu posso incluir doce, por exemplo, na alimentação de uma criança? Tem uma idade que eu tenho que, até tal idade, eu tenho que evitar o açúcar? Só para você ter uma noção, mais de 50% das crianças abaixo de 2 anos já comem biscoitos recheados. Isso é um absurdo. Abaixo de 2 anos não precisa comer biscoito recheado. Então, assim, eu não sou também de proibir, radicalizar, porque eu acho que isso não funciona. Sempre vai ter alguém para dar aquele biscoito. Então, combina com a criança que uma vez por semana ela vai poder comer o que ela quiser. Mas durante a semana, produtos naturais feitos em casa, se precisar de algum biscoito, que ele seja pelo menos integral, em reduzir quantidade, aqueles pacotes menores, e não dar um pacote inteiro para a criança comer. A criança ela não tem muita noção. Doutora, só mais um outro ponto que a Organização Mundial da Saúde destacou, foi essa explosão em países em desenvolvimento. Por quê? Isso porque os países em desenvolvimento saíram de uma transição que a gente chama até de transição nutricional, daquele período de fome, e as pessoas agora têm um poder aquisitivo um pouco maior, mas não tão maior ao ponto de poderem comprar alimentos saudáveis. Elas conseguem comprar aqueles alimentos industrializados, que são mais baratos, mas não conseguem comprar ainda aquele alimento mais saudável, que custa muito mais caro. Fruta, verdura custa muito mais caro do que um suco de caixinha, do que um biscoito recheado. E aí, então, a explicação para essa explosão dos números de obesidade em crianças em países em desenvolvimento.
Doutora Paula Pires Nascimento, endocrinologista do Hospital Sírio-Libanês. Doutora, muito obrigada pelas explicações aqui com a gente no Jornal Band News. Obrigada, boa tarde. Uma boa tarde.